Seja bem-vindo, você aluno, aluna, que tem me acompanhado nesses dias, nesse exercício de nós filosofarmos um pouco mais sobre uma característica muito importante do ser humano. Eu sou o professor Alex e agora então inicio com vocês mais uma conversa. Lembre, eu sou filósofo, o meu exercício nesse momento não é oferecer respostas prontas, mas é fornecer a possibilidade de que cada um, na sua escola, na sua casa, com a sua família, com os seus colegas de classe, com o seu professor, com a sua professora, possam pensar, possam refletir e possam exercitar a filosofia de maneira prática e de modo que realmente ela se torne muito significativa e muito própria ao nosso dia. Temos conversado um pouco sobre os sentimentos e acabamos percebendo que os sentimentos fazem parte da vida humana, nos auxiliam, estão em todos os momentos de nossa vida. Fomos aprendendo também que os sentimentos são essas sensações que os nossos sentidos acabam percebendo. Tanto o é que nós conseguimos observar aquilo que o outro sente. Sabemos quando uma pessoa está triste, sabemos quando uma pessoa está feliz. Ao mesmo tempo, estamos aprendendo que não devemos esconder os nossos sentimentos. Até mesmo aqueles que às vezes nós não gostamos tanto de sentir, a tristeza, o medo. Sobretudo porque quando nós escondemos demais o sentimento, é como se nós inflássemos um grande balão de festa. Chega um momento em que esse balão ele já não suporta mais tanto ar e ele explode. Por isso que é tão necessário que nós possamos viver os nossos sentimentos de forma muito intensa, de muito autêntica e, sobretudo, com a tarefa da filosofia, precisamos então refletir sobre os nossos sentimentos. Ao mesmo tempo, aprendemos que somos afetados pelo nosso sentimento e que tudo aquilo que acontece à nossa volta, tudo aquilo que nos exerce certa influência, sejam as obras de arte, os livros, as aulas, os professores, os nossos pais, os nossos animaizinhos de estimação, acabam fornecendo formas de nós exteriorizarmos, pensarmos, refletirmos sobre os nossos sentimentos. Por isso que na aula de hoje, então, eu busco oferecer a vocês mais uma reflexão, mais uma hipótese, mais um modo de pensar, em que nós vamos colocar no exercício de pensar, tentar compreender que é possível nutrir sentimentos diferentes por seres e coisas. Precisamos aprender a entender que os sentimentos são sempre refletidos sobre tudo aquilo que está à nossa volta. Sejam os nossos brinquedos, sejam os nossos animais de estimação, ou até mesmo sejam, de repente, ali as pessoas que estão à nossa volta. Por isso que é importante sempre repensarmos, refletirmos, abordarmos e falarmos sobre esse sentimento tão importante. Eu trago para vocês uma pergunta que será projetada aí na tela para vocês e eu queria que realmente nesse momento você parasse a sua aula, reflita, converse com um colega, liga para alguém, faz essa pergunta. Use da filosofia para poder navegar nesse universo, navegar nessa perspectiva, pensar sobretudo. A pergunta é a seguinte, é um desafio que eu forneço para vocês. É possível sentir coisas diferentes pela mesma pessoa? Olha só que pergunta mais interessante. Nós nos relacionamos todos os dias com pessoas. O nosso professor, a nossa professora, os nossos pais, os nossos avós, os nossos colegas, os nossos amigos. E será que nós temos apenas um sentimento possível para que isso possa acontecer? Será que existe só sentimentos bons? Será que existem só sentimentos ruins? Para um tempinho sua aula, pense, reflita, converse com quem está do seu lado, manda uma mensagem para alguém, justamente para que você possa fazer esse exercício de tentar descobrir-se. É importante, então, nós prestarmos muito atenção ao que sentimos pelas outras pessoas. Esse exercício de prestar atenção naquilo que nós sentimos pelas outras pessoas é fundamental para que a gente possa conviver bem. Muitas vezes nós só nos relacionamos, a correria do nosso dia a dia, o ir para a aula, ir para a escola, chegar em casa, fazer a tarefa, brincar, tantos afazeres, tantas coisas que nós temos no nosso dia a dia, que nós não paramos para pensar sobre o que sentimos por determinada pessoa. Acabamos nos relacionando de forma quase que automática, ligada num curto muito grande, onde nós não paramos para pensar sobre os sentimentos que nós temos por aquela outra pessoa. E muitas vezes nós nem nos damos conta do que estamos sentindo.
E é claro que isso pode trazer algumas consequências. Quando nós acabamos deixando esses sentimentos que nós sentimos do lado pelas outras pessoas, consequências que muitas vezes nem sempre são tão positivas. Observar o que sentimos também pode ser um processo para entendermos, por exemplo, algumas mudanças que ocorrem no nosso próprio sentimento com a passagem do tempo. Será que aquele sentimento que você tinha lá para o seu professor, lá no começo do ano, ou de repente quando vocês se conheceram, ou de repente num determinado momento, será que ele continua o mesmo? Será que ele permanece o mesmo? Ou ele se alterou? Nossa, professor, você está fornecendo muitas perguntas. Essa é a minha função. Fazer com que você questione, com que você pense, para que depois você possa, então, colocar a mão na massa, refletir, pensar e fazer. Essas mudanças que ocorrem em nós, com a passagem do tempo, elas precisam ser pensadas. Olha a pergunta que está sendo exposta aí para vocês nesse momento. Pense, reflita. Você ama seus familiares do mesmo modo como amava há 5 anos atrás? Ou será que o seu amor ele foi aumentando? Com a passagem daqueles sentimentos que muitas vezes não são tão bons, será que esse amor se alterou? Será que esse amor aumentou, diminuiu? O que aconteceu? Sentimentos novos surgiram? O reflexo de muitas coisas, por exemplo, as experiências que acontecem conosco lá na nossa família, as nossas lembranças, o momento que vocês passaram juntos, o seu crescimento enquanto ser humano junto deles, vai fazer com que você tenha uma percepção diferente. Ou seja, nós vamos sim mudando conforme o tempo vai passando. O nosso amor pode aumentar, pode diminuir, a nossa saudade pode aumentar, pode diminuir, mas tudo isso faz parte da nossa vida e precisa, é claro, ser muito bem entendida. Lembrem-se daquilo que eu sempre falo: os sentimentos são feitos para serem vividos e não para serem escondidos. Precisamos pensar também que os sentimentos eles não envolvem apenas os nossos familiares. Nós não estamos nos relacionando só com os nossos familiares. Nos relacionamos com várias pessoas durante todo o nosso dia. Envolve qualquer pessoa com os quais nós nos relacionamos de modo mais profundo. Aí é uma questão bem interessante. Existem várias formas de nós nos relacionarmos. Todo dia você se encontra com pessoas na rua, no bairro, na padaria, no seu condomínio, ali próximo, na sua cidade, na sua escola. Agora, o fato de você se encontrar, o fato de você dizer um oi, de você dizer um bom dia, talvez não leve a um relacionamento tão profundo. Professor, mas de que relacionamento você está falando que relacionamento profundo seria esse? Pode explicar um pouquinho? Posso sim. Quando nós falamos de um relacionamento um pouco mais profundo, nós estamos falando de um relacionamento que traz junto de si os sentimentos. Então, esse sentimento de amor, de alegria, de paz, um sentimento também de medo, de tristeza, esses sentimentos que vão surgindo conforme nós vamos nos relacionando, seja com os amigos, colegas, professores, com todas essas pessoas que muitas vezes não fazem parte da nossa família. Vamos pensar? Quero dar para vocês agora nesse momento uma tarefinha. Olhem o que está sendo projetado aí para vocês, para que vocês possam pensar, refletir, entender, perceber. Coloco para vocês a tarefa de vocês escolherem uma foto sua com as pessoas pelas quais você nutre os mais sentimentos, os mais diversos sentimentos, tá? E converse com alguém sobre os fatos que eu estou colocando para vocês ali. O sentimento que você tem por essa pessoa que você trouxe nessa fotinho é bom ou ruim? E digo por quê. O sentimento que você tem por essa pessoa sempre foi o mesmo ou algum dia já mudou, já se alterou? Considerando esta conversa que você teve, esse pensamento, essa reflexão, os sentimentos pelas pessoas podem mudar com o passar do tempo? Sim ou não? E digo por quê. Repare que nessa conversa, nessa reflexão, nesse entendimento, você vai notar que os seus sentimentos fazem parte do seu dia a dia, fazem parte do seu cotidiano e que precisam ser pensados, refletidos e estudados. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.